Olá! Em época de eleição aparecem uns boatos que a gente fica se perguntando: da onde surge tudo isso? Olha só, dizem, por exemplo, que se muita gente anular o voto, a eleição é cancelada, ou que o voto branco vai para o candidato que está ganhando. Esses são apenas alguns dos mitos das eleições. No programa de hoje vamos desmistificar esses boatos que acabam confundindo muita gente. Talvez essa seja a principal dúvida dos eleitores em relação às eleições. Afinal, voto branco e voto nulo são a mesma coisa? Não. E tem diferença muita. Se o povo bem soubesse, não votava no branco. Não sei. Eu voto normal. Para mim, tanto faz. Bom, como você viu, as opiniões são bem variadas. Mas qual seria a resposta certa? Na realidade, do ponto de vista prático, o voto branco e o voto nulo são a mesma coisa. Eles não são considerados votos válidos e, por isso, não são utilizados para definir o vencedor. Mas então, qual a diferença entre voto branco e voto nulo? Possuem o mesmo efeito prático, ou seja, nenhum dos dois vai ser computado para nenhum candidato. Agora, o voto nulo costuma ser, o voto nulo de urna, costuma ser aquele voto em que o eleitor digita o número do seu candidato de maneira errada, ou vota para presidente em vez de votar para deputado, e acaba que o voto é anulado. O voto branco é aquele voto em que o eleitor já manifesta sua discordância com todos os candidatos que foram apresentados. Mas na prática, os dois possuem o mesmo efeito, no sentido de não computar para nenhum dos candidatos. O processo eleitoral segue regras de requisitos que vêm desde a Constituição ao Código Eleitoral, às resoluções eleitorais. Esse compêndio, digamos assim, de normas são refletidas hoje em solução tecnológica. São desenvolvidos programas, as soluções baseadas nesses requisitos. O Código Eleitoral prevê o voto em branco. Então, a urna eletrônica, para se adequar a esses requisitos, também apresenta uma tecla exclusiva para o voto em branco. Como você viu, para a definição do resultado, votos brancos e nulos são iguais. Mas para revelar a intenção do eleitor, eles têm significados diferentes. De qualquer forma, é sempre bom participar da escolha dos seus governantes. Uma outra afirmação muito comum em época de eleição é aquela história que diz o seguinte: se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição é cancelada. Será isso mito ou verdade? Eu acho que sim, né? Metade dos votos. Mais de 50 poderia ser cancelada, mas será que isso pode acontecer? Nulo e branco? Não, acho que deve favorecer alguém no final, não? Essa história de que os votos nulos anulam a eleição é totalmente falsa. A abstenção dos eleitores, mesmo em grande quantidade, não anula a eleição. A única hipótese de cancelamento da eleição por excesso de votos nulos seria o caso onde mais de 50% dos eleitores votem em candidatos que tiveram seu registro indeferido. Assim, esses seriam votos válidos que foram anulados pela Justiça Eleitoral. O voto em nulo, pela Constituição, ele é desconsiderado para efeito do resultado da apuração. O que ocorre é que se mais da metade dos votos que foram considerados inicialmente válidos depois vierem a ser anulados pela Justiça Eleitoral porque, por exemplo, houve um abuso de poder, a eleição foi contaminada, foi viciada, essa contaminação, esse vício é que gera a necessidade de realização de uma nova eleição. Essa parece bem fácil, né? Afinal, quem recebe mais votos é sempre eleito? Sim, o eleito é quem ganhou mais. Não. Acho que a coligação, o partido, me parece. Né? Não é toda pessoa que tem mais votos que é eleito, não. Por incrível que pareça, não é bem assim. Em alguns casos, como para as eleições de presidente ou governador, o candidato mais votado é o eleito. Mas mesmo assim, existem algumas exceções. É muito importante para a gente definir quem são os candidatos eleitos, nós fazermos uma distinção. Uma distinção quanto ao tipo de sistema eleitoral adotado.
nós temos basicamente duas espécies de sistemas eleitorais adotados pela nossa Constituição e pela legislação eleitoral. Uma é o sistema eleitoral majoritário. O sistema eleitoral majoritário é aplicável nas eleições para presidente, governador, prefeito, senador. Nestas eleições em que é aplicável o sistema eleitoral majoritário, sempre será eleito o candidato que obtiver a maioria de votos. Quando falamos de eleições de vereadores, deputados estaduais, distritais ou deputados federais, temos eleições pelo sistema proporcional. E aí não serve essa lógica de que o candidato mais votado vai ser o eleito. No sistema proporcional, o número de votos válidos é dividido pelo número de cadeiras em disputa. Esse número é chamado de quociente eleitoral. Então, os votos de cada partido ou coligação são somados e os partidos que atingirem o quociente eleitoral elegem seus candidatos. Porque dentro do cálculo do sistema eleitoral, é bem possível que dentro da lista, um candidato que tenha uma votação menor acabe sendo puxado por um candidato que teve uma votação maior. E aí esse é um objetivo do sistema para garantir participação a grupos minoritários, que em tese nunca teriam uma votação expressiva em um sistema majoritário para alcançar a eleição e por conta da forma de cálculo do sistema proporcional, acabam podendo ascender ao poder com uma votação menor. Com esse sistema de voto proporcional, na verdade é até bem comum que candidatos que receberam menos votos sejam eleitos. Mas isso acontece porque as eleições proporcionais elegem representantes dos partidos nas câmaras de vereadores e deputados. Uma grande crítica que existe ao sistema é o fato de alguns candidatos com votação muito expressiva, porque são pessoas já muito conhecidas na mídia, acabarem levando consigo candidatos que não possuem tanta expressão e que não defendem grupos minoritários. Mas em outras hipóteses, candidatos que defendiam grupos minoritários puderam chegar ao Congresso Nacional e fazer lá o seu trabalho de maneira muito efetiva por conta do sistema eleitoral proporcional. Afinal de contas, se os votos brancos e os votos nulos não são contabilizados como votos válidos, eles podem fazer diferença no resultado? De certo modo, não. Em geral, votar nulo ou branco não muda o resultado de uma eleição. Mas em alguns casos, o voto nulo ou o voto branco pode sim fazer diferença no resultado. Os votos brancos e nulos, entendo eu, que influenciam de maneira negativa na eleição pelo fato de que se diminui o universo de eleitores, o universo de votos a serem computados. Se o candidato precisaria de um universo maior de eleitores a convencer, sabendo que os votos serão brancos ou nulos, ele terá que convencer um universo menor de eleitores. Esse diminui a participação democrática e diminui-se também o senso de responsabilidade em relação àqueles eleitores do candidato. Ele sabe que o universo de eleitores dele foi muito menor do que ele, em tese, precisaria ter. No final, o que importa mesmo é que o voto é um direito do eleitor e cada um pode utilizá-lo da forma que quiser, seja escolhendo um candidato ou anulando o voto. Essa é clássica. Quem nunca ouviu a frase "se você votar branco, ajuda a eleger o candidato que está na frente"? Será isso mito ou verdade? Que o que estiver ganhando vai para ele, né? É porque o voto branco, o número maior de votos vai para aquela pessoa que foi mais votada e o voto nulo não vai para ninguém, né? Essa afirmação é falsa. Na verdade, o voto em branco não é um voto válido e por isso mesmo ele não é computado para nenhum candidato. Mas existe uma explicação histórica para isso. Antes da edição da Lei 9.504, o voto em branco ele era computado para o cálculo do quociente eleitoral. Todos os votos em branco entravam no quociente eleitoral, tornava ele maior, fazendo com que partidos políticos que tivessem menos votos, menos apoio popular, não conseguissem participar da distribuição das cadeiras. Por isso que havia uma afirmação de que o voto em branco favorecia os candidatos que estavam vencendo. Na verdade, o voto em branco favorecia os candidatos que tinham o maior número de votos, já que tiravam da disputa aqueles partidos com menos votos. Eles nem participavam da disputa da distribuição das cadeiras.
Mas essa regra é antiga e foi modificada com a Lei 9.504 de 97. Se antes os votos em brancos faziam parte do cálculo do quociente eleitoral, hoje em dia essa regra não vale mais. A partir da Lei 9.504, o voto em branco não é computado nem no sistema proporcional, nem no sistema majoritário, para nenhum efeito. Ele é desconsiderado para qualquer efeito. O voto em branco era utilizado só no coeficiente, ou seja, na aplicação do sistema proporcional. Ainda que nós estivéssemos na vigência do artigo 106, antes da Lei 9.504, o voto em branco só servia para aumentar o quociente eleitoral no sistema proporcional. Ele não tinha qualquer impacto no sistema majoritário. Era um mito tanto antes quanto agora. Ninguém pode ser preso em época de eleição. A regra é essa. Você sabe como funciona essa proibição na prática? Eu não acredito que se a pessoa matar outro vai deixar de ser preso porque é dia de eleição. É falso, é só se for em flagrante, né? Bom, é onde está a parte do erro que eu acho, que deveria ser preso. Rapaz, a prisão, ela só se for um flagrante assim. Bom, durante o período eleitoral existem algumas restrições, mas é possível sim ser preso. Uma das restrições para as prisões define que 15 dias antes das eleições, candidatos, mesários e fiscais de partido não podem ser presos durante o exercício das funções, a não ser prisão em flagrante ou condenação por crime inafiançável. Já os eleitores não podem ser presos 5 dias antes da eleição até 48 horas depois do pleito. Claro que também existem exceções. Não é totalmente verdade que ninguém pode ser preso. A regra, não se admite a prisão do eleitor, salvo exceções previstas em lei dentro das garantias eleitorais. Se ela estiver cometendo, por exemplo, alguma ilicitude, um crime no dia da eleição, boca de urna, fazendo propaganda dos candidatos, assediando o eleitor, isso pode resultar na prisão. Ela é imediatamente levada à presença do juiz eleitoral, que deliberará se é o caso de converter em algum outro tipo de sanção ou de manter o infrator preso. Todo mundo sabe que no Brasil o voto é secreto, mas tem muita gente que diz por aí que depois da eleição é possível saber em quem você votou. E aí, mito ou verdade? Não. De maneira alguma. Não tem como descobrir. É secreto. É. Eu acho que é mentira. Pelo menos é o que a Justiça Eleitoral diz que é secreto o voto e ninguém tem como saber quem foi que votou, né? É só a pessoa que votou mesmo. É claro que não. Se desse para saber em quem cada um votou, o voto simplesmente não seria secreto. Tanto na urna antiga, de lona com cédula de papel, quanto na atual, a urna eletrônica, o voto é mantido em sigilo e ninguém consegue identificar em quem o eleitor votou. Impossível. A Constituição Federal, no artigo 14, ao tratar dos direitos políticos, confere algumas características ao voto. Diz que o voto é direto, secreto e com valor igual para todos. Se os membros da Justiça Eleitoral quiserem saber em quem uma pessoa votou, nem eles conseguem. Nem nós, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, conseguimos saber. É totalmente secreto, o voto ele é gravado sem sequer a indicação do horário da gravação para que a gente não possa identificar na ordem da fila. Ele é gravado aleatoriamente, sem registro de data, sem registro de hora, ele é totalmente secreto. Essa possibilidade é totalmente inviável, porque nós seguimos requisitos que vêm desde a Constituição, ao Código Eleitoral e resoluções da Justiça Eleitoral. A Constituição, no seu artigo 14, prevê a garantia do sigilo do voto e nós implementamos integralmente isso nas soluções tecnológicas. Isso, inclusive, é verificado nos próprios testes públicos de segurança, onde os agentes que vêm aqui testar as barreiras de segurança do processo eleitoral apresentam vários planos de ataque no sentido de quebrar o sigilo. Vários testes tiveram exclusivamente esse objetivo de quebrar o sigilo e vincular o voto ao eleitor. Todos eles fracassaram porque não existe essa possibilidade e isso é preservado dentro dos programas que estão na urna eletrônica. Quando o próprio eleitor registra o seu voto.
E aí o próprio eleitor é que manifesta e divulga em quem votou. Mas o sigilo do voto sendo quebrado por terceiros, sem a participação do eleitor, até o momento não se tem notícia de que isso tenha ocorrido. Se houver quebra do sigilo do voto das pessoas, essa eleição pode vir a ser anulada e, obviamente, que os integrantes do ato, os participantes do ato, serão punidos porque constitui crime eleitoral. O artigo 39 da Lei 9.504 prevê um tipo de crime punido com reclusão de 5 a 10 anos para aqueles que violarem o funcionamento do sistema da urna eletrônica. Então, essa proteção é tão intensa para o sigilo do voto, para a garantia desse bem jurídico, sigilosidade do voto, que quem afronta esse bem jurídico pode ser punido com reclusão, constitui um crime eleitoral. No nosso país, o voto é sigiloso. Ninguém vai saber em quem você votou, seja durante ou depois da eleição. Não se preocupe, o seu voto será sempre secreto. Toda vez que por algum motivo a gente não consegue ir votar, temos que justificar o voto. Mas tem muita gente que diz que se eu precisar justificar o meu voto várias vezes seguidas, o meu título é cancelado. Será mesmo? Acredito que não. Foi justificado? 3 vezes seguidas, isso aí, não. Justifiquei, já cheguei a justificar 3 vezes seguidas, ano após ano. É claro que não. Imagina, se você não puder votar por algum motivo, mas justificar seu voto, você fica em dia com a Justiça Eleitoral. O problema só existe se você, além de não votar, não justificar o seu voto. O importante é o eleitor ir votar no dia e, se ele não estiver na sua localidade, no seu domicílio eleitoral, ele deve procurar qualquer outra localidade da Justiça Eleitoral para fazer a sua justificativa. Se ele não apresentou no dia, ele ainda tem 30 dias. A obrigação é votar ou justificar porque não votou. Então, se você cumpriu essa obrigação de uma forma, seja votando, seja justificando, não há problema para o título. O que ocorre o cancelamento do título é quando a pessoa não vota e não justifica. Então, ela é considerada como ausente. E 3 ausências seguidas, há uma presunção de que aquela pessoa não está mais como eleitor. Ou seja, se você tiver algum impedimento e não conseguir votar, é só justificar o voto e a justificativa pode ser feita quantas vezes você quiser. E mesmo assim você estará em dia com a Justiça Eleitoral. O único jeito de ter o título cancelado é não votar e nem justificar o voto em 3 eleições seguidas. Tem gente que evita ir votar cedo, porque acredita que se chegar na sessão e estiver faltando algum mesário, ele pode ser convocado a trabalhar. Será que isso é verdade? Não, não pode obrigar. A gente vota pela lei. A lei já tem que ficar na fila, não tem a vez? Rapaz, isso aí, me parece que isso aí é certo mesmo, sabe? Ele exige que sim, e a pessoa tem que ficar mesmo trabalhando. As mesas de votação são compostas por um grupo de pessoas. Há um presidente da mesa. Se no momento da instalação ele verifica que aquelas pessoas que já foram previamente selecionadas, treinadas pela Justiça Eleitoral, por algum motivo deixaram de comparecer, o que depois será apurado, inclusive, por que deixaram de comparecer, ele pode convocar qualquer eleitor para ocupar essa posição do faltoso para que a eleição possa ocorrer. Entretanto, essa nomeação não pode recair, essa escolha de quem vai ser esse mesário no dia da eleição não pode recair em quem é candidato, bem como seus parentes, consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Não pode cair em quem é membro de diretório de partido político, cuidado. Filiado a partido político pode ser sim escolhido para integrar essa mesa receptora no dia da eleição. Membro do diretório, secretário, tesoureiro, presidente, diretor, não podem. Também não pode os agentes e as autoridades policiais, bem como aqueles que tenham ou ocupem cargo em comissão no Poder Executivo e, finalmente, os servidores da Justiça Eleitoral, ou na expressão utilizada pela Lei 9.504, os que pertençam ao serviço eleitoral. Sim, contribuir com as eleições é dever de todos os brasileiros. Então saiba, se o mesário convocar você para ajudar nas eleições, você deve atender ao chamado.
Uma preocupação muito grande em época de eleição é a imparcialidade dos meios de comunicação. Mas será que as emissoras de rádio e TV são proibidas de ter uma preferência por algum candidato? Na cobertura das eleições, as redes de TV e emissoras de rádio são proibidas de qualquer privilégio a um candidato. Todos devem ter o mesmo espaço. A preferência da mídia ela é só admitida para os jornais e para na internet, os blogs, as pessoas, porque esses não dependem de concessão. Rádio e televisão dependem de uma concessão pública. Por isso, a lei proíbe que elas tenham qualquer posição favorável ou deem tratamento privilegiado a este candidato ou aquele partido político. Mas se algum meio de comunicação definir posição em favor de um candidato, pode fazer isso por meio de um editorial, por exemplo. Os meios de comunicação podem, os escritos, a imprensa, o jornal escrito, a revista, ela pode adotar uma posição favorável ao candidato, mas ela tem que fazer isso também de uma forma clara, de uma forma transparente, dedicando um editorial, um espaço próprio, dizendo a nossa opinião é a favor deste candidato ou daquele candidato. Como você viu, os meios de comunicação devem ser imparciais no tratamento com os candidatos. Mas mesmo assim, eles podem emitir opiniões sobre candidatos em espaços exclusivos para isso. Outra dúvida dos eleitores é se no dia da votação a lei seca é geral e proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Existem sim algumas restrições, mas elas não são iguais em todo o território nacional. Essa é uma importante questão relacionada ao dia das eleições, se é possível beber ou não pode beber. Dentro do seu espaço privado, dentro da sua casa, o eleitor faz o que ele quiser. Ele tem a liberdade garantida pela inviolabilidade da sua intimidade, da sua vida privada. Há em alguns municípios, em algumas zonas eleitorais, a criação de restrições pela Justiça Eleitoral para a venda, comércio, funcionamento de bares e congêneres vendendo bebidas alcoólicas. O que acontece no dia das eleições em relação às bebidas alcoólicas é que alguns tribunais regionais eleitorais de determinados estados ou secretarias de seguranças públicas determinam que os comerciantes não vendam bebida alcoólica naquele dia. Então, essa é uma regra que não está prevista no Código Eleitoral e nem vem de uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. E, embora a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas não esteja prevista no Código Eleitoral, se houver portaria da Justiça Eleitoral ou determinação da Secretaria de Segurança Pública determinando a proibição da comercialização, é possível, nos casos de portaria da Justiça Eleitoral, que se enquadre o infrator nos crimes de desobediência previstos no artigo 347 do Código Eleitoral, quando a Justiça Eleitoral dá uma ordem e aquele cidadão não cumpre a ordem da Justiça Eleitoral. E aí você tem a pena de reclusão de 3 meses a 1 ano. Nas hipóteses em que a determinação vem da Secretaria de Segurança Pública, aí as penalidades são administrativas. E aí o que se pode é, eventualmente, cassar o alvará de autorização para que aquela pessoa ou empresa comercialize bebidas alcoólicas. Essas podem ser as penalidades. Os mitos, essas suspeições, elas surgem à medida em que não há conhecimento do processo eleitoral, como ele funciona, como ele está instalado, o quanto ele está amadurecido. Bom, no programa de hoje aprendemos tudo sobre os maiores mitos das eleições no Brasil. No próximo pleito, a gente já vai estar sabendo o que é verdade e o que é mentira nos mitos eleitorais. O Brasil Eleitor História fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!